Graça e paz do Senhor Jesus. Com alegria, estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, mais um ensino sobre a doutrina da ordem da salvação, ou do caminho da salvação, ou ainda Ordo Salutis. E sabemos que essa ordem da salvação, como vimos na aula passada, a salvação, ela tem muitos elementos, mas é uma obra unitária. E toda doutrina, todo ensino bíblico é vivo e é também essencial, é aplicável à vida cristã, ao nosso relacionamento com Deus. Você é salvo por Jesus Cristo, você já tem a salvação da sua alma, da sua vida. Glória a Deus, pela graça e misericórdia de Deus. Se você ainda não tem a salvação, leia a Bíblia. Peça que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração e creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. A palavra do Senhor é muito importante para a nossa vida, a palavra escrita e a palavra revelada, que é Jesus Cristo, o Senhor. Conhecendo a Ele, você conhece a verdadeira palavra de vida eterna e que dá vida eterna. Os elementos da salvação, temos alguns elementos, como a predestinação, eleição, regeneração, conversão, arrependimento, fé, justificação, adoção, santificação, glorificação. São elementos da salvação. Mas como esses elementos se encaixam? Como os teólogos montaram a sequência da ordem da salvação, se a Bíblia não dá uma sequência completa? Essa sequência é elaborada por meio, com base em diversos termos e conceitos envolvidos na obra da salvação e nas relações entre eles, que são apresentados em vários textos da Bíblia. É claro, podem existir diferença de opiniões a respeito da sequência dos elementos, mas o que você e eu temos que entender que a diferença de opinião não é a mesma coisa que um monte de palpites, porque a diferença de opinião, para ser legítima, precisamos ter a capacidade, é necessário fundamentar a posição na Escritura Sagrada. Eu acho,
não funciona aqui. Vamos compreender mais um pouquinho sobre como os elementos da salvação, da ordem da salvação, se encaixam. Vem comigo. Será que em algum lugar na Bíblia fala sobre a ordem da salvação? Ou será que em algum lugar a Bíblia ela faz uma apresentação de todas as bênçãos espirituais incluídas na salvação? A resposta é que, embora ela não apresente uma lista, uma ordem da salvação completa, ela oferece base firme, sólida, para nós identificarmos os elementos dessa ordem da salvação e o estabelecimento dessa ordem. E o texto mais completo sobre este assunto é o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Mas, mesmo esse texto, sendo assim o mais completo sobre este assunto, mas nem mesmo ele é completo. Pois a Bíblia não nos dá uma ordem, uma lista com a ordem da salvação completa, mas ela faz duas coisas que nos permitem elaborar uma ordem. Primeiro, ela nos dá uma enumeração das ricas ações do Espírito Santo que aplica ao pecador a obra que foi realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ela nos dá uma enumeração de bênçãos espirituais que são concedidas a nós, pecadores, na salvação. As expressões, os termos, regeneração, vocação, conversão, arrependimento e fé são usadas muitas vezes para designar a transformação que ocorre na vida da pessoa quando ela é salva. E isso só pode acontecer porque
cada um dos elementos da salvação é visto como estando intimamente ligado a todos os outros. Então a Bíblia, ela nos mostra, quando vamos lendo a palavra de Deus, estudando, meditando, nós podemos ver a enumeração completa e rica das ações do Espírito Santo que aplica a salvação ao coração, a salvação que Cristo dá. E o Espírito Santo vai aplicando em nós, em nossas vidas. E podemos ver isso na palavra de Deus, as bênçãos espirituais. E esses elementos, eles estão intimamente ligados. E é por isso que nós podemos ver isso na palavra de Deus. E a segunda coisa é que a palavra de Deus, a Escritura, ela indica de muitas formas e em muitos textos diferentes a relação que os vários elementos da salvação mantêm entre si. Por exemplo, Romanos capítulo 3, o versículo 30, diz o seguinte: visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. E aí nós vamos para a carta aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Vejam aí o que ela está ensinando, que nós somos justificados pela fé e não por obras, não pelas obras. A palavra de Deus, ela associa justificação e fé, dois elementos da salvação. E, mais ainda, que sendo nós justificados pela fé, nós temos paz com Deus. No livro na carta de Romanos, capítulo 5, que é uma carta que Paulo escreveu, Romanos 5, o versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha a associação da justificação com a reconciliação. E a justificação pela fé nos leva à reconciliação com Deus e ficamos livres do pecado para sermos servos da justiça e colhermos em nossa vida o fruto da santificação. Então associa perdão de pecados e santificação.
Romanos, no capítulo 6, o versículo 18, diz assim: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Agora, versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Essa liberdade do pecado nos transforma em servos de Deus, servos da justiça, do justo Jesus, e colhemos o fruto da santificação. Então somos esses elementos, a justificação, a fé, a reconciliação, a santificação, estão todos ligados. Eles têm uma relação íntima. Não podemos separá-los, isolá-los. E também a fé, um elemento da salvação. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, o versículo 17, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está associando a fé e vocação eficaz. O chamado, fé e chamado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A pessoa ouve o chamado, e o Espírito Santo vai aplicando na vida da pessoa a obra de Cristo, e ela, pela fé, ela se converte. Vejam como que a Bíblia, ela vai mostrando em vários textos que há relação entre os vários elementos da salvação. E também que é necessário andarmos digno da vocação, desse chamado, que é um chamado, uma vocação eficaz. E ela associa a santificação à vocação eficaz. Efésios, no capítulo 4, versículos 1 e 2, vai mostrar a associação entre a santificação, uma vida de santidade, com a vocação, com o chamado eficaz. Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Há toda essa ligação. Podemos ver na palavra de Deus. Lá na carta de Pedro, a primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1,
o versículo 23, ele vai dizer: vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Somos regenerados mediante a palavra de Deus. Associa a regeneração com a vocação eficaz, com o chamado eficaz. Estas passagens, Romanos 3:30, Efésios 2:8, Romanos 5, 1 e 2, Romanos 6, 18 a 22, Romanos 10, 17 e Efésios 4, 1 e 2, primeira carta de Pedro 1, 23, são essas passagens e muitas outras semelhantes a elas mostram a relação existente entre os vários elementos que estão presentes na salvação, que é concedida a nós graciosamente por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, Deus nos concede a salvação, que é uma obra única. Mas esses elementos estão intimamente ligados. E precisamos também levar em conta que aqui no nosso estudo é mostrar que a Bíblia ela não apresenta uma ordem fixa para esses elementos. Há espaço para debates, como já falei, há opiniões diferentes, mas temos que basear a opinião na Escritura. Não num versículozinho isolado, mas em todo o contexto da palavra de Deus. Pode haver debates, diferenças de opinião, mas nunca achômetro. Eu acho que é assim. Não tem isso. Não há achômetro. A nossa base é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Os teólogos, os estudantes da Bíblia, os teólogos, eles colocam assim a ordem da salvação. Uma das ordens, uma ordem mais aceita pelos teólogos. A ordem da salvação tem início na eternidade, com a eleição. E na história, o pecador recebe a sua vocação, ou seu chamado eficaz, quando o pecador ouve a mensagem, a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele usa este chamado para regenerar o pecador e, isto é, fazendo com que ele nasça de novo, tenha um novo nascimento e torna assim o pecador uma pessoa regenerada, uma nova pessoa, uma nova vida. E quando a obra da regeneração atinge a consciência da pessoa, ela se converte. Ela toma um novo rumo na sua vida. Converte a Cristo Jesus. E a conversão vai envolver
arrependimento do pecado e de pecados e fé. Fé em Cristo Jesus, na obra salvadora de Cristo. E a fé é um instrumento pelo qual nos apropriamos da justiça de Cristo que foi realizada em nosso favor. Isto é, nos apropriamos da justificação que foi realizada por Cristo na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição, que é atribuída a nós pelo Espírito Santo de Deus. E a justificação, por sua vez, nos coloca a pessoa salva em uma nova relação com Deus. Efetua a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. E concede a bênção de nós, pecadores, sermos feitos filhos de Deus. Pecador, a ele é concedido a bênção de ser adotado por Deus para se tornar filho de Deus. E assim capacita a nós a termos uma vida de santidade. A santificação que se tornará perfeita na glorificação. Cada um desses elementos que a Bíblia nos mostra, nos indica, nos relaciona de uma forma maravilhosa. Cada um desses elementos são importantes e são simultâneos na vida do salvo em Cristo Jesus. A Bíblia nos dá essa enumeração completa e rica das bênçãos do Espírito Santo na aplicação na vida do pecador da obra realizada por Cristo Jesus. As bênçãos espirituais que nos são concedidas. E a Bíblia, ela mostra de muitas maneiras, em muitos textos diferentes, a relação entre os vários elementos da salvação. Essa relação é mantida. É maravilhoso quando compreendemos isso no nosso viver com Cristo. E isso vai nos ajudar a crescermos em nossa vida cristã, porque nós sabemos que fomos eleitos por Deus na eternidade, antes mesmo da gente existir aqui nesta terra. E o plano de Deus, desde a eternidade, foi nos salvar. E é isso, é o mais importante, é você crer em Cristo Jesus e pela fé ser salvo por Ele. Crer nesse sacrifício perfeito e agradável a Deus que Jesus Cristo fez. Crer na sua morte e ressurreição por amor a você e a mim. Esta é a salvação que Cristo oferece. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você,
e toda a sua casa. Creia. Realmente, Cristo, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Se você ainda não é salvo, hoje é o tempo oportuno que Deus está lhe oferecendo a salvação em Cristo Jesus. E se você já é salvo, cresça, leia a Bíblia, estude, ore, vá a Jesus diariamente, desenvolva sua vida cristã, vivendo em santidade para a glória de Deus.